Nos primeiros 7 versículos do capítulo 12, nós temos aí o que a gente poderia chamar de final da história de Jefté, mas que reflete também a continuidade da condição de um povo que se diz de Deus, mas que se deixa levar por estratégias humanas. Aqui é sempre bom lembrar, nós estamos aqui estudando a história dos juízes, que era um povo que recebeu de Deus instruções para buscá-lo, para ouvir a sua voz, para que em parceria com Deus eles vivenciassem de maneira a proclamarem o Evangelho, a boa nova de que existia um Deus. Mas eles o tempo todo estavam preocupados em converter o mundo para si, daí o judaísmo, e eles também não conseguiam serem convertidos a Deus. E a coisa chega nesse ponto, depois que o Jefté, na condição de juiz, faz aquele absurdo de oferecer a sua própria filha em sacrifício a Deus, coisa que Deus jamais exigiria de quem quer que fosse, vem uma outra situação de teor histórico e espiritual. Os efraimitas entram em cena. Nós sabemos que Gileade, a terra de Jefté, era descendente de Manassés, o filho mais velho de José. E Efraim, a tribo que se levantou contra os gileaditas, também era o filho mais novo de José. E sabemos que quando o velho Jacó foi abençoar os seus netos, filhos de José, ele recebeu uma intuição divina e ele inverteu. Ele colocou a mão direita sobre o caçula e a mão esquerda sobre o filho mais velho, dizendo assim: olha, Manassés vai ser um povo grande, mas Efraim será conhecido como um povo maior, por questões divinas, por métodos divinos de fazer o que não é ser, e fazer aquele que é maior diante dos homens ser o menor, no sentido de que os seres humanos precisam dessa instabilidade, né? Não é nem se ater a ser maior, nem se ater a ser menor, não é teologia da riqueza, nem teologia da pobreza. É tão somente Deus mexendo com os nossos tradicionalismos. E aí, nós temos aqui então esses irmãos brigando, porque Gileade e Efraim são Manassés e Efraim. Como Gileade era a tribo mais rica, ou mais culta, ou mais um monte de coisa, de Manassés, do outro lado do Jordão, do lado oriental, ele ficou conhecido como Gileade. E aí, depois de todo o aperto que humanamente falando Jefté passou, em meio às vitórias que Deus lhe deu, Efraim decide se levantar e fala: o quê? Por que vocês não chamaram a gente? Aí o Jefté vai dizer para eles: olha, eu não só chamei, como implorei, pedi a vocês para nos ajudarem em relação aos amonitas, e vocês não nos ajudaram. E aí eles começam a fazer acusações: não, vocês falam que vocês são gileaditas, que vocês são a tribo de Efraim, mas na verdade isso tudo é um monte de efraimitas que fugiu para vocês, por isso que vocês se tornaram a tribo maior. Virou aquela briga de poder, ou seja, o povo já não estava cumprindo a questão de modificar a cultura daquelas antigas terras cananeias. Eles agora estavam brigando entre si, briga de irmãos. E aí, os gileaditas resolveram fazer um teste. Vamos ver quem é efraimita mesmo. Aí diz que eles foram num certo lugar e todo mundo que passava, né, que eram efraimitas, eles pediam para falar Shibolete. Shibolete é uma expressão que significaria espiga de milho. Então, fala Shibolete. Aí tinha duas pronúncias. Ou era Shibolete, e aí seria um gileadita, ou era Sibolete. Então, era alguém se fazendo passar, porque os efraimitas não conseguiam lidar com essa, digamos, distorção linguística. Traduzindo para o português, se fosse espiga de milho, era como se um pernambucano estivesse testando um carioca, né? O pernambucano falaria espiga de milho, e um carioca falaria espiga de milho. E aí, falei espiga de milho. Aí o carioca: vou falar espiga de milho, espiga de milho. Então, em vez de falar de milho, falava de milho. Enfim, o texto vai dizer, de maneira triste, né, que os efraimitas, então, em vez de falar Shibolete, falavam Sibolete, aí eles eram mortos. E, de acordo com o texto, foram dezenas de milhares de efraimitas mortos. Nossa, mas o que isso traz de espiritual para a gente? Algumas coisinhas que a gente pode extrair aqui de maneira rápida. Primeiro,
É muito comum que tanto eu quanto você tenhamos promessas de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, você não precisa fazer valer essa promessa com suas arrogâncias, com seus jeitinhos, com suas teimosias espirituais. Você tem promessa de Deus? É Deus que vai cumprir, porque o que aconteceu aqui foi uma inveja ridícula de Efraim, que ele se omitiu na peleja. Aí depois ele fala assim, por que vocês não nos chamaram? Mas na verdade quando você vai olhar, aí ele até desdenha, né? Mas esse tanto de gileadita que tem, e é Efraimita que se infiltrou no meio de vocês. Eles ficaram enciumados de pensar o seguinte, olha, nós não somos mais os maiores. Essa velha preocupação que existe na cristandade, né? Quem é o maior? Já perguntavam os apóstolos para Jesus. Quem é o maior? São os 12? São os 3 que subiram com Cristo no monte? Mas os 3 subiram para o monte, quiseram botar fogo em Samaria? Então, essa velha pergunta do espírito humano sobre quem é o maior chegou aqui em Israel, e aí você tem irmãos descendentes do mesmo pai que era José se matando em nome de quem é que estava no poder. Olha, se Deus usou Jacó dizendo que Efraim seria mais conhecido do que Manassés, Deus iria fazer cumprir essa palavra, mas a gente adora entrar no lugar de Deus. A gente entra no lugar de Deus para fazer valer uma vocação. A gente entra no lugar de Deus comprando um empresário para ser meu marqueteiro, para ser um pregador famoso no país. A gente entra no lugar de Deus na hora de ter de salvar uma menina que sobreviveu a 4 anos de estupro. Aí você agora quer ser Deus e definir que um feto vai viver, enquanto você define que uma menina vai morrer de muitos preconceitos, porque existem mortes e mortes. Teve o feto que foi tirado e tem a menina que vai sendo perseguida, tendo que mudar de identidade, tendo de ser ameaçada com olhares, tendo de ouvir uma professora de 4ª série dizendo que ela vinha gozando há 4 anos. São mortes e mortes. E entre uma morte e outra, a gente não tem que escolher a morte, a gente tem que escolher o que a gente pode salvar no meio disso aí. E aí, o que a gente vê é que Manassés, que já vinha nessa mistura de vocação divina com estratégias humanas, ele termina o seu juizado, vai dizer o versículo 7 do capítulo 12, que ele foi juiz em Israel durante 6 anos, porque depois dessa briga deles com os próprios irmãos, eles acabaram sendo juízes naquela liga tribal, né, o Jefté. Mas aí é isso que ele levou, né? Vitória contra os amonitas, vitória contra os efraimitas, uma filha sacrificada, e é assim que termina um povo que se diz de Deus, mas que resolve não andar em comunhão com esse Deus. Deus aí está sendo mal? Não, ele só está dizendo o seguinte, eu criei vocês para serem humanos, e ser humano é fabricar a existência, mas quer ser humano? Seja em mim, consulta em mim, busca em mim. Em vez de brigar uns com os outros, vai pensar, Senhor, a gente tinha uma promessa de ser um povo maior, né? Que ridículo perguntar sobre isso. Por que eles ganharam? De repente vocês iam saber. Né? Mesmo nas nossas infantilidades, a gente deveria perguntar, buscar ao Senhor. Mas a gente não faz isso. A gente vai brigar, a gente mata uns aos outros, a gente briga por feto e mata meninas. Né? E aí Deus fica só olhando, vai cristãos fundamentalistas, vai Brasil islâmico cristão, vai Brasil xiita em nome de Deus, vai Brasil cego, cheio de moral e sem alma. Então pense nisso. Se Deus tem uma vocação para você, você não precisa movê-la de acordo com os métodos humanos de guerrilha, de massacre, de estrategismos, de marketismos, de cursismos, né? Não, eu sou formado na coisa tal. Não, apenas faz igual Jesus falou. Seja ave do céu, lírio do campo. O resto, Deus vai sendo em você, Deus vai fazendo em você. Mas até agora a gente está aqui caminhando no livro dos Juízes, vendo que a maioria desses juízes era tudo sem juízo, era tudo gente que não consultava o Senhor. E esse é um câncer na alma de Israel que vai se agravando. E a gente vai vendo isso nos próximos vídeos. Quanto a você, mate esse câncer que tem na sua alma. Se o Senhor tem promessas para você, Ele vai cumpri-la, e ela se faz cumprir em você com oração, com humildade, com comunhão, com não ter medo de ser derrotado, com reconhecimento. Jefté me chamou e eu não fui, então agora aguenta coração. Agora vamos fazer uma guerra porque nós somos chamados para ser líderes. Não é isso o caminho.
todo aquele que se exalta será humilhado. Aí aqui Israel perdeu, só perdas e perdas. Que não seja assim nem comigo e nem com você. Amém?